Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou trazer aqui mais uma questão de química orgânica para vocês. A questão que eu trago hoje ela é da FUVEST de 2019, a questão 41 da prova V. Então fala assim: o gráfico a seguir indica a temperatura de ebulição de bromoalcanos, que tem a fórmula geral CnH2n+1Br, para diferentes tamanhos de cadeia carbônica. E aí embaixo, considerando as propriedades periódicas dos halogênios, a alternativa que descreve adequadamente o comportamento expresso no gráfico de temperaturas de ebulição versus tamanho de cadeia carbônica para o CnH2n+1F e o CnH2n+1I é. Então, veja, pessoal, aqui ele dá informações a respeito de um bromoalcano, né, de diferentes tamanhos de cadeia, então ele mostra aqui nesse gráfico, e ele quer saber como é que vai ficar esse grafo para um fluoralcano e para um iodoalcano, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar olhando para esse gráfico aqui. Esses números, eles estão relacionados com a quantidade de átomos de carbono nessas cadeias aí de bromoalcanos, tá? Então, aqui, o 1, a gente tem um átomo de carbono, CH3Br, 2 átomos de carbono e assim por diante. Tá? E aí, ele também dá informação do ponto de ebulição, né, de cada uma dessas substâncias. Então, assim, pessoal, o ponto de ebulição ele vai ser influenciado por dois fatores. Primeiro, são as forças intermoleculares e o segundo, a massa ou o tamanho das moléculas. Então, vamos começar com as forças intermoleculares. Se a gente olhar aqui, essas moléculas, elas são todas muito parecidas, porque elas pertencem à mesma classe, são todas bromoalcanos. São todas moléculas polares, então o tipo de interação intermolecular que vai ocorrer aqui entre as moléculas de cada uma dessas substâncias vai ser a força do tipo de polo, ou de polo permanente de polo permanente. Como o tipo de força intermolecular ele não vai variar aqui entre essas substâncias que a gente está analisando, então o principal fator que vai influenciar o ponto de ebulição vai ser a massa. Veja, pessoal, o tamanho da molécula ele está aumentando aqui de baixo para cima, né, do 1 ao 5, e a massa aumenta no mesmo sentido, então conforme a gente vai aumentando a cadeia, a massa vai aumentando. E vamos pensar, né? Quanto mais pesada for uma substância, mais energia você vai ter que fornecer para passar essa substância para o estado gasoso, tá? Então, conforme a massa aumenta, o ponto de ebulição das substâncias também aumenta. É isso que o gráfico está mostrando aqui, olha. O ponto de ebulição dessa molécula que tem 1 carbono, ele é menor do que dessa que tem 5 carbonos. Bom, e agora vamos tentar entender o que acontece quando a gente substitui esse átomo de bromo aqui dessas cadeias por um átomo de flúor ou um átomo de iodo. Como é que vai ficar essa curvinha aqui, né, para esses compostos agora com flúor ou com iodo? Então, vejam aqui, pessoal, que o exercício nos deu a família aqui dos halogênios e a massa desses elementos. Então, vejam que a massa do flúor é aproximadamente 19, do bromo aproximadamente 80 e do iodo aproximadamente 127. Com isso, a gente pode perceber o seguinte, quando a gente compara aí aletos com o mesmo tamanho de cadeia carbônica, a gente vai ver que as substâncias com flúor, elas vão ter uma massa menor do que as substâncias com bromo, aqui no lugar do halogênio, e que vão ser menores, né, vão ter uma massa menor ainda do que as substâncias onde a gente tem aí iodo. Tá? E a gente acabou de ver, então, ali da análise, né, dos compostos de bromo, que o ponto de ebulição ele tende a aumentar com o aumento da massa. Então, ele vai aumentar nesse sentido aqui, ou seja, o ponto de ebulição dos compostos de flúor vão ser menores que os de bromo, que vão ser menores do que os de iodo. E aí, com base nisso, o exercício quer saber como é que vão ficar esses gráficos aqui do flúor e do iodo. Então, ó, vamos lembrar, né, que os símbolos que estão representando esses gráficos aí para o flúor é o quadradinho e para o iodo é a bolinha, tá? Então, veja, como o iodo ele vai ter um ponto de ebulição maior do que o flúor, a gente já imagina que o nosso gráfico vai ser assim, ó, as bolinhas vão ficar em cima e os quadradinhos vão ficar mais abaixo. Tá? Então, aí a gente já elimina 3 alternativas, porque essas daqui eles estão se cruzando, essa aqui um está subindo, o outro está descendo, e essa daqui a gente pode ver que os pontos referentes aí ao flúor, eles estão acima do iodo, não é isso que vai acontecer.
Bom, aí como que a gente escolhe entre essas duas alternativas, a B e a E? Vejam que os gráficos são semelhantes, né? Porém, os valores aí mudam. E nós não temos os valores precisos desses pontos de ebulição, né, do flúor, do bromo, nem do iodo. A gente só sabe o seguinte, que os compostos de iodo, eles têm um ponto de ebulição maior do que o do bromo. Então, a curva dos compostos de iodo, ela tem que estar assim, ó, aqui acima da curva dos compostos de bromo. E os compostos de flúor, né, como o flúor ele é mais leve, eles vão ter um ponto de ebulição menor do que todos. Então, eles vão estar aqui abaixo dessa curva aqui do bromo. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um ponto desse, eu escolhi esse aqui, o mais alto, tá? Esse aqui está mostrando o ponto de ebulição, né, de um bromo alcano de 5 átomos de carbono na cadeia. O ponto de ebulição, se a gente olhar aqui, é aproximadamente 140 graus. Se a gente for aqui nesse gráfico B, esse pontinho preto aqui, ele está mostrando para a gente qual seria o ponto de ebulição dessa mesma cadeia com 5 carbonos, só que com iodo no lugar do bromo. Olha aqui, se a gente olhar, vai dar aproximadamente 110, 120 graus. Isso não é coerente, né? Porque compostos de mesma cadeia, o ponto de ebulição do iodo, ele tem que ser maior do que o de bromo, tá? Então, se a gente observar aqui na alternativa E, olha como esse composto está quase em linha reta aqui com os 160 graus. Coloquei nele, está com aproximadamente 160 graus, que é um ponto de ebulição maior do que o do bromo aqui, né, de mesmo tamanho de cadeia. Tá? Então, dedução, né, alternativa E é a alternativa correta desse exercício. Bom, pessoal, então era essa questão que eu queria trazer para vocês essa semana. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Um abraço para todo mundo.